Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. Decisão que derrubou reabertura do comércio em Uberaba desagrada comerciantes e população e Prefeitura garante que vai recorrer. Tempo frio favorece aparecimento de doenças respiratórias que podem ser evitadas com hábitos simples. Vacinação contra a gripe segue até 5 de junho e público-alvo precisa correr aos postos de saúde. Preocupação maior é com as crianças. Tem também um acidente que por pouco não foi tragédia no Alto Paranaíba e os 38 anos do maior estádio do interior do Brasil, uma homenagem à altura do Parque do Sabiá. Isso e muito mais você assiste no Band Cidade, que começa em 2 minutos. Nota: em respeito à população de Uberaba, a Prefeitura vem a público lamentar a decisão da Justiça Federal de suspender o decreto número 5.555, de 25 de maio de 2020, que instituiu medidas mais rígidas de contenção ao coronavírus e trouxe à comunidade alento para os momentos difíceis de isolamento vividos nos últimos 60 dias. Diferentemente de muitos municípios, a Prefeitura de Uberaba fez e apresentou diversos estudos. Com alto nível de profissionalismo, com carreiras reconhecidas, os membros do Comitê Técnico Científico estão em contato direto com os principais estudiosos do Brasil e do mundo sobre a Covid-19 e já colocaram à disposição do Judiciário inúmeras informações e dados que subsidiam esta administração. Com a decisão da Justiça Federal, ficaram suspensas exigências como uso obrigatório de máscara na rua, barreira sanitária, termo de responsabilidade sanitária, atendimento de doentes crônicos, dentre outras tão importantes medidas para a contenção do coronavírus. Vejamos as consequências da decisão da Justiça Federal que causam enorme retrocesso. 1. Relaxamento das medidas de controle ao coronavírus. 2. Aumento no desemprego na cidade. 3. Aumento da dificuldade financeira de empresários e trabalhadores. 4. Ampliação da vulnerabilidade social. 5. Sobrecarga maior no segmento da segurança pública. Uberaba tem sido exemplo para diversos outros municípios, com uma gestão responsável, focada em garantir a saúde e também propiciando condições para que todos os cidadãos tenham comida na mesa. Para tentar reverter essa situação, já estão em andamento recursos em instâncias superiores na Justiça. A Prefeitura continua empenhada, pois sabe das necessidades e se solidariza com as famílias uberabenses. Continuamos convictos, com base nas informações técnicas e científicas, de que o decreto número 5.555 é o melhor caminho neste momento para a sobrevivência da nossa população. Olá, boa noite. A decisão da Justiça que suspendeu a reabertura do comércio em Uberaba desagradou lojistas e também a população. A Prefeitura garante que vai recorrer e ainda elencou os problemas que a medida cautelar pode acabar trazendo. A liminar exige que o município faça testagem em massa para detecção do coronavírus, além de mapeamento da população assintomática e projeções baseadas em estudo de cenário, e suspendeu a reabertura de novos segmentos do comércio. E essa decisão não agradou a população. A gente estava até feliz, né, porque ia voltar a trabalhar, porque as contas estão chegando, cada vez acumulando mais, né? Por mais que a gente tente fazer entrega, um delivery, não é a mesma coisa. Nesse momento deve haver um bom senso de sentar as autoridades e discutir. Tem que reabrir, só que tomando as medidas necessárias de prevenção. Tem muito pai de família aí parado. Eles não podem tirar a oportunidade da pessoa que, para alimentar, precisa do trabalho. Se todo mundo assim fazer da sua parte, eu acho que poderia abrir sim. Em caso de descumprimento, o município vai ter que pagar uma multa diária no valor de R$10 mil e ainda poderá ser gerado um processo pelo crime de desobediência. Em nota, a Prefeitura Municipal lamentou a decisão da Justiça e explica que o município instituiu medidas mais rígidas de contenção ao coronavírus e ainda questionou
quais os profissionais que subsidiam as referências técnicas e científicas que embasam a tomada de decisão judicial. A nota ainda aponta as consequências da decisão da Justiça Federal, como relaxamento das medidas de controle ao coronavírus, aumento do desemprego na cidade, aumento da dificuldade financeira de empresários e trabalhadores, ampliação e sobrecarga no segmento da segurança pública. Bom, em Uberlândia, a Justiça negou a liminar que pedia a suspensão do comércio e essa petição solicitava lockdown na cidade, derrubando o decreto que autorizava a reabertura da economia, além das atividades consideradas essenciais. Esse pedido foi impetrado pelo PT e pelo PSOL. O Ministério Público já havia emitido parecer contrário a essa petição. O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias, Rovilson Gomes Garcia, alegou que, em seu entendimento, o pedido tem conotação eminentemente política. Vamos então conferir os dados do coronavírus aqui na região e também no estado de Minas Gerais, onde hoje passamos dos 8.000 casos confirmados, mais precisamente 8.011. São 3.865 destes já curados e o número de mortes confirmadas foi a 240. Em Uberlândia temos mais uma morte confirmada hoje de uma senhora de 87 anos que estava internada na rede municipal. Infelizmente, foi a 17ª vítima fatal da Covid-19 aqui em Uberlândia. Chamo sua atenção também, 97 casos confirmados de ontem para hoje, agora são 856 e 3 mortes estão sendo investigadas. 64 pacientes estão internados e sendo 24 nas UTIs e 40 nas enfermarias. Em Uberaba também saíram novos dados, agora há pouco são 173 casos confirmados, sendo que 105 já se curaram, 88 pessoas ainda aguardam o resultado dos testes e o número de mortes confirmadas lá está em 6. Aqui na região temos algumas mudanças, inclusive bruscas. Chamo sua atenção, por exemplo, para a cidade de Araxá. Ontem eram 66 casos confirmados, agora são 91. Eu lembro que na sexta passada eram cerca de 40 casos, então muitos casos confirmados nos últimos dias aqui na cidade de Araxá. Unai confirmou 9 casos de ontem para hoje. Em nota, a prefeitura alegou que esses 9 casos a mais são de trabalhadores rurais que estavam inclusive internados, hospedados em um hotel onde vários trabalhadores estavam. Vazante teve elevação no número de casos, Patos de Minas foi a 43, Paracatu foi a 29, são os dados que todos os dias se atualizam aqui na nossa região. Aliás, cidades da região vão ter que apresentar os gastos feitos por suas prefeituras durante a pandemia. É mais uma recomendação do Ministério Público e que o Érico Gabriel traz todos os detalhes para nós. Ô Érico, muitas cidades do estado que decretaram situação de calamidade estão gastando muito, mas não tem de onde tirar esse dinheiro, né? Boa noite. Boa noite, Vitor, é isso mesmo. E essa questão da transparência vai mostrar isso para a comunidade. Então, algumas cidades do Triângulo Sul, né, região ali de Uberaba, o Ministério Público de Uberaba que fez essa recomendação para as cidades. Algumas já até têm esse trabalho, já tem esse serviço de transparência, Planura, Sacramento e Uberaba. Porém, esses portais estão incompletos. O Ministério Público falou que eles têm que fazer algumas adequações. As demais cidades atendidas pelo Ministério Público de Uberaba vão ter que criar esse portal. E ele não é só criar o portal, ele tem que estar dentro ou do portal da Prefeitura ou até mesmo do portal da transparência. Tem que ser uma sessão especial, é uma recomendação do Ministério Público para mostrar aí se os gastos estão sendo feitos da forma correta ou estão gastando mais do que devem, quanto custa os produtos que eles estão gastando aí de combate à Covid-19, e a população que tem que abrir o olho tem que ficar esperta com isso, tem que olhar também para saber se a Prefeitura está gastando mesmo. Com certeza, Érico. Transparência é fundamental em tempos de pandemia. A gente está vendo a devassa que está acontecendo aí pelo país de gastos que não estão sendo especificados durante a pandemia. É importante que aqui na região nós tenhamos isso também. Você volta daqui a pouco, Érico. E nós reforçamos com você novamente que a campanha de vacinação contra a gripe termina na sexta que vem. Doses tem, salas de vacinação tem, mas alguns públicos-alvos, em especial as crianças, não estão indo se proteger. Neste posto, na Whiteberry, por exemplo, montado de acordo com as recomendações de prevenção durante a pandemia, esta é a terceira pessoa que chega para vacinar desde que o trabalho do dia começou há quase 2 horas. Esta baixa procura pela vacina preocupa a coordenação do Programa Municipal de Imunização
pela gravidade das doenças. Pode ser que na possibilidade que os pais não tenham entendido que essa vacina é contra influenza, que é uma doença grave, que pode levar a complicações, internações e até a óbito, né? Então pode ser que os pais não tenham entendido. Essa vacina ela protege contra H1N1, H3N2 e influenza B. No grupo de idosos, por exemplo, a vacinação ultrapassou os 100% da meta prevista. A atual fase da campanha, que termina no dia 5 de junho, é para professores das redes pública e particular e pessoas com idades de 55 a 59 anos. Mas a vacina continua disponível também para outros grupos prioritários que ainda não se imunizaram. A gestante, além dela se proteger, ela também vai proteger o seu bebê, que ainda não pode receber a vacina e vai ficar protegido até os 6 meses de idade. As mulheres que tiveram filhos dos 45 dias, também é muito importante que elas se vacinem, uma vez que para mulheres que tiveram esses filhos, elas podem desenvolver a doença com gravidade. Daqui a pouco, os dados do desemprego na região no primeiro mês depois do início da pandemia. Atenção, homem do campo, chegou em Uberlândia Central Rural, produtos veterinários, sementes, adubo, jardinagem, vacina, linha pet, acessórios. Não se esqueça da campanha contra a febre aftosa. Central Rural, Antiga Avenida Goiânia, número 94, esquina com Getúlio Vargas, 3259-1800. Eucalipto tratado tem nome, Eucalipto Beira Rio. Poste eucalipto a partir de R$ 4,99. Churrasqueira a partir de R$ 499. Eucalipto Beira Rio, Avenida Geraldo Mota Batista 280, Uberlândia. Confira nossas ofertas e compare. Porcelanato Delta 70 por 70 Madrid Block Extra de R$ 59,90 por R$ 37,90. Revestimento retificado branco classe A, antes R$ 29,90 e hoje R$ 19,90. Porcelanato In-Out Incefra com garantia era R$ 39,90 e agora R$ 28,95. A Nacional Piso Distribuidora é a certeza do melhor negócio. O Martins está cada vez mais junto de você, varejista. Estamos ainda mais conectados. No nosso atacado online tem tudo para abastecer sua loja. O nosso frete é grátis. Compre já. martins.com.br. Juntos, cada um vale mais. Confira as ofertas Veres Calçados. Bota Via Vero 69,90. Tênis Azaleia 59,90. Tamanco Comfort 39,90. Veres Calçados. Aberta na segunda, quarta e sexta. Loca tudo, tem de tudo para a sua construção. Tem andames, beton. Com a Loca Tudo, sua obra não para. Venha tomar um café com Luizinho Loca Tudo. Novidades 2020 é na Loca Tudo. Goiás Máquinas Concessionária Steel. Motosserra gasolina a partir de 6 de 138,16. Roçadeira gasolina a partir de 6 de 123,16. Goiás Máquinas Uberlândia, Vasconcelos 1975 e Araguari na Melo Viana 320. Acabou o gás, que gás entrega em toda a Uberlândia com 6 lojas. Compre o vasilhame por R$ 165 e ganha recarga do gás 13 quilos. Água galão R$13 com vasilhame R$23. Que gás Ultragás 3236-3030. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para a sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Em tempos de pandemia e desemprego, a participação do agronegócio no mercado de trabalho brasileiro se manteve estável no primeiro trimestre.
Segundo o CPEA, o total de ocupados do setor ficou em 17.970.000 pessoas, uma leve queda de 0,5% na comparação com os primeiros 3 meses de 2019. O número de ocupados aumentou nos segmentos industriais, principalmente insumos e agroindústria, mas diminuiu no segmento primário e ficou estável no segmento de agroserviços. Em relação à escolaridade, dados do CPEA mostram que houve redução do número de trabalhadores sem instrução ou com ensino fundamental e aumento do número de trabalhadores com ensino médio ou superior, resultado que revela o aumento da modernização da produção agropecuária, que tem promovido uma mudança na composição da mão de obra do setor. E o medo do desemprego durante a pandemia já é real. O Brasil fechou mais de 860 mil vagas de trabalho no mês de abril, segundo dados divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Só Minas fechou 88.292 vagas de trabalho mês passado. Em Uberlândia, 7.678 empregos foram extintos em abril. É a segunda no estado com mais demissões. No ano, são mais de 34 mil, número que a coloca entre as 20 cidades do país que mais demitiram em 2020. Aqui na região também se destacam de forma negativa Uberaba, que fechou 3.043 postos de trabalho em abril, Patos de Minas, 1.594 vagas e Araxá, que fechou 938. Mas quer notícia boa? Paracatu teve o melhor saldo na geração de empregos em todo o estado de Minas. Foram abertas 1.755 novas vagas, enquanto 940 foram fechadas. Saldo positivo de 861 vagas. Ainda aqui na região tiveram boa geração de emprego João Pinheiro, Frutal, Nova Ponte, Iturama e Canápolis. E 5 vereadores de Uberlândia estão sendo investigados na segunda fase da Operação Má Impressão do Ministério Público e do GAECO. Motivos? Rachadinha e funcionários fantasmas. O Érico Gabriel volta ao vivo no Band Cidade e todos os vereadores também da última legislatura ainda vão ser investigados, né, Érico? Boa noite, Vitor. É isso mesmo. São 3 investigações paralelas. A primeira é essa última que você falou, que vai apurar os gastos com combustível e material gráfico na última legislatura. Inclusive, alguns vereadores já tiveram até o atual mandato cassado, né? A segunda vai apontar investigar denúncias anônimas do esquema de rachadinhas, que é aquele vereador paga o salário e funcionário tem que devolver ou até mesmo pagar um outro assessor. E também a contratação de funcionários fantasmas. O terceiro ponto será a próxima fase da Operação Má Impressão. Esses 5 vereadores serão investigados. Tunico, do PL, que ele foi citado por uma testemunha. Na época, ele era assessor do vereador baiano. O Adriano Zago, do PDT, Pastor Átila, do PP, Thiago Fernandes, do PSL, Wilson Pinheiro, do PP. O vereador Antônio Carrijo, do PSDB, não será investigado porque não usou o dinheiro da verba indenizatória. Os vereadores, eles responderam, a gente procurou eles para saber a opinião deles. O Tunico falou que quer resolver essa questão, que abriu mão do sigilo telefônico, bancário e fiscal. O Adriano Zago se posicionou favorável, vai entregar a documentação necessária. O pastor Átila, não conseguimos falar com ele. O Wilson Pinheiro disse que está tranquilo, quer que investigue, principalmente as rachadinhas. E o vereador Thiago Fernandes disse que é favorável às investigações e que vai apresentar toda a documentação necessária. Perfeito, Érico. É que tudo seja passado a limpo na Câmara de Uberlândia. Boa noite para você. E um motorista de aplicativo de Patos de Minas que estava desaparecido foi encontrado morto agora há pouco. O carro dele foi achado horas antes ensanguentado. Igor Nunes. Olá, Vitor. Até o momento são 7 pessoas presas envolvidas no crime. Lucas Batista é motorista de aplicativo. Ele teria feito uma última corrida na noite de segunda-feira para a unidade de pronto atendimento do bairro Peluso. Mas, a partir daí, não foi mais visto. Hoje, na parte da tarde, foi encontrado o carro dele, que é locado, abandonado no bairro Nossa Senhora das Graças. A partir daí, a polícia começou a ir atrás, a investigar e prendeu um dos suspeitos que estava no carro, além de outras 6 pessoas. O corpo de Lucas foi encontrado já no município de Lagoa Formosa, na região rural de Capão das Canoas. Lucas, a princípio, foi morto com golpes de faca. O motivo do crime ainda está sendo investigado. Mais detalhes você acompanha amanhã no Bora Minas. Às 7 da manhã. Vamos conferir alguns destaques da segurança, mais alguns destaques nas últimas horas aqui na região.
Por pouco, um acidente não terminou em tragédia na MGC 354 entre Lagamar e Presidente Olegário. Um caminhão invadiu a contramão e acertou a lateral deste ônibus que levava 22 trabalhadores rurais. 4 deles ficaram feridos. O caminhoneiro foi preso já em Patos de Minas depois de fugir. Ele estava embriagado no momento da batida. O entregador foi vítima de uma emboscada no bairro Costa Teles 2, em Uberaba. Câmeras de segurança flagraram os bandidos tentando levar a mochila dele. Ele ameaça o rapaz de morte, leva a carteira com R$170 e ainda tentou arrancar o celular. Mas o morador da casa em frente percebeu a ação e acionou o alarme. Assustados, os bandidos fugiram sentido a BR-262 e até o momento nenhum suspeito foi preso. 2 homens suspeitos de integrarem uma quadrilha que rouba gados foram presos em Uberaba. 3 arreios de cavalos, ferramentas para abate, uma arma de fogo e várias munições foram apreendidas com eles que estavam em uma fazenda às margens da BR-050, onde os militares faziam verificações para prender o restante de uma quadrilha que assalta propriedades rurais na região. Na mesma fazenda, um cavalo furtado foi devolvido ao dono. No bairro Alvorada, a polícia prendeu um outro suspeito que fugiu após troca de tiros com a polícia. Uma mulher foi presa após ser flagrada escondendo drogas e uma arma de fogo em uma casa no São José, zona norte de Uberlândia. Ela disse aos policiais que os materiais eram de seu companheiro, alvo de denúncias anônimas, e que não sabia do paradeiro dele. No barraco foram achados tabletes de maconha, balança, R$65, uma arma de fabricação artesanal, munições, além de sementes de cannabis. Os 2 filhos da mulher, de 3 e 7 anos, foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Última pausa no Band Cidade, daqui a pouco as principais doenças respiratórias que aparecem nesse tempo frio. É um sucesso! Conheça o showroom da RC e surpreenda-se! É para todos os gostos, para todos os bolsos, é para todo mundo! Piso extra área interna amadeirado de 15,90 por 9,90 um metro quadrado. Peças decorativas para a área gourmet, decoração de vários ambientes, de 29,90 por 19,90. Gresalato retificado acetinado extra 70 por 70 por 29,90. Para nós da RC, mais do que vender produtos para sua reforma ou construção, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Mês das Mães Supermax, a economia que toda mãe merece. Maçã de peito, quilo 18,89. Colchão duro, quilo 19,98. Frango a passarinho Big Frango com 1 quilo, 6,99. Economia pertinho de você. Antes de botar o pé no chão, eu sento na cama. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Na graça de Deus e do Divino Espírito Santo. O que eu mais fiz na minha vida foi amor de mãe. Tudo maravilhoso e me sinto bem feliz da vida. Encontrei meu lugar. Eu sou feliz para sempre. Para sempre. Você mandou eu sorrir, eu aprendi. Ai, muito obrigado, gente. O Martins está cada vez mais junto de você, varejista. Estamos ainda mais conectados. No nosso atacado online tem tudo para abastecer sua loja. O nosso frete é grátis. Compre já. martins.com.br. Juntos, cada um vale mais. More na melhor região de Uberlândia, o setor sul, com parcelas que cabem no seu bolso e uma pequena entrada. Os terrenos estão prontos para construir, seja para morar, revender, alugar ou construir. Ligue agora, 3217-0000. Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4.212 e João Naves de Ávila 4.535.
O clima frio é um trampolim perfeito para o número de casos de doenças respiratórias, que, claro, nessa época do ano vai lá em cima. E cuidados básicos podem evitar complicações que levam até a morte. Tosse seca, falta de ar, chiado no peito. São sintomas comuns de doenças respiratórias, que são favorecidas com a chegada do frio. Porque o ar fica mais seco, então fica mais suscetível a gente inalar esses micro-organismos, né? Pode ser tanto vírus, quanto bactérias, quanto fungos, e pode causar esse processo inflamatório, causando as conjuntivites, rinite, sinusite, amidalite, faringite. E quem tem alguma doença respiratória crônica sofre mais. A Carolina tem asma. A programação tem que ser antes do frio chegar para ela não ter nenhuma crise. Já está sabendo que vai chegar uma frente fria, já tira todas as roupas do seu guarda-roupa, lava para tirar a poeira, para você não usar uma roupa empoeirada ou com cheiro diferente, deixar a casa sempre arejada. São cuidados pequenos, mas que fazem grande diferença pra gente. E a diferença desse ano é que as pessoas estão mais atentas com as medidas que previnem as doenças respiratórias, até porque são as mesmas que evitam a transmissão da Covid-19. A gente vê que eles aumentaram as orientações de lavar as mãos, o álcool gel, isso de sempre, mas não pode esquecer da hidratação, porque a mucosa seca também ela é mais fácil de micro-organismo adentrar o nosso organismo. E com a pandemia as pessoas estão com medo de sair de casa. Ir ao médico, então, está em último caso. O importante é observar os sintomas para procurar o atendimento. Se ficar um desconforto respiratório ao ponto da pessoa não conseguir fazer as atividades diárias dela, então tem que ser vista por um médico. Se o período ficar prolongado, acima de 48 horas, e vier os outros comemorativos juntos, como febre, mal-estar, dor no corpo, aí vale a pena procurar um médico. E o estádio Parque do Sabiá, o maior do interior do Brasil, completa hoje 38 anos. E a Band Triângulo presta sua homenagem a um templo do futebol, palco de grandes partidas para o público aqui da região. E história para contar é o que não falta. E ela começa mesmo em 79, com o início da construção daquele que se tornaria um dos maiores estádios de futebol do Brasil. Norberto Nunes, hoje secretário de Obras de Uberlândia, era o engenheiro responsável pela execução de um projeto inovador para aquela época. Foi tudo pré-moldado, tanto os pilares, quanto as vigas pré-moldadas, as lajes pré-moldadas, arquibancada pré-moldada. Depois de 4 anos de obras, o Parque do Sabiá, que inicialmente foi batizado com o nome de Estádio Municipal João Avelange, foi inaugurado no dia 27 de maio de 1982, com tudo o que pede a abertura de um grande cenário do futebol mundial. Mas esta e outras histórias de glórias do Parque do Sabiá eu deixo para o jornalista e comentarista esportivo Rony Bentes contar. No início dos anos 80, eu era apenas um repórter em início de carreira, mas tive o privilégio de ver de perto o nascimento de um gigante. Um sonho que começou com o lançamento da pedra fundamental por nada menos que o presidente da FIFA, João Avelange, e o prefeito Virgílio Galassi. A inauguração, naquele 27 de maio de 1982, foi um espetáculo. Como toda grande festa, teve de tudo. Convidados especiais, muitas personalidades e até a presença do presidente da República, o general João Batista Figueiredo. Mais de 70 mil torcedores lotaram as arquibancadas da nova arena. E eu, claro, estava lá, tendo o privilégio de ver bem de perto craques como Zico, Toninho Cerezo e Júnior. O primeiro gol do novo estádio não poderia ter um personagem melhor. Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, que comandou a goleada por 7-0 sobre a seleção da Irlanda do Sul, no último amistoso antes da Copa da Espanha. Desde a inauguração do estádio, eu tive o privilégio de acompanhar grandes vitórias do nosso Uberlândia Esporte. Entre elas, a conquista da Taça CBF em 1984, sem dúvida, a maior façanha da história do clube. O goleiro Moacir e o meia Maurinho foram fundamentais na campanha que culminou com uma grande vitória sobre o Remo do Pará, com este gol de Vivinho no último minuto do jogo. Sem dúvida, o momento mais marcante da história dos 38 anos do Parque do Sabiá. Então isso nos emociona muito, né? Só pode falar aqueles que participaram e aqueles que sempre jogaram aqui no estádio. O campo era bem maior, né? As linhas, a marcação, né?
Era a medida oficial, a maior que tem. E isso era o nosso verdadeiro ponto positivo, né, que nós tínhamos. O Parque Sabiá não perde nem um pouquinho para os estádios da Europa. É um grande monumento da nossa cidade que merece ser lembrado. Primeira vez que eu entrei no estádio para fazer reportagem de campo ainda no rádio, foi uma emoção e ela persiste até hoje, toda vez que eu entro lá. Parabéns ao Parque do Sabiá e que a cidade de Uberlândia continue cuidando desse grande monumento. Fim de papo no Band Cidade de hoje, vem aí o Jornal da Band, mais informações para vocês. Estamos de volta amanhã, 6:50 da noite. Fique bem, até lá.